Irmãos e irmãs, nós vamos juntos agora à palavra do Senhor, para a gente meditar, refletir, crescer nas Sagradas Escrituras, procurando ouvir a voz do Senhor, que nos reúne, nos permite adorá-lo, nos dá essa oportunidade de, até mesmo de compartilhar esse tempo de adoração, mesmo que a gente não esteja no mesmo ambiente, mas é um tempo em que o Senhor está criando esse elo entre nós. É Ele que cria o ambiente, é importante que a gente lembre disso, é a presença do Senhor que cria o ambiente, é a convicção de que Ele está conosco, de que Ele nos sustenta, de que Ele nos escuta, de que Ele está presente recebendo a nossa adoração. Há muito tempo atrás, eu aprendi uma canção, e faz muito tempo mesmo, de um grupo que nem existe mais, chamado Servos, eu acho que não existe esse grupo mais, em que a canção dizia assim: eis aqui o altar do Senhor, Ele está presente nesse lugar recebendo sua adoração. O que é que você vai trazer? O presente maior que Deus quer de você é a sua vida. A canção dizia isso, e é verdade, não é? O que define a qualidade do nosso encontro com Deus não é se Deus está ou não, mas é se eu realmente entrego para o Senhor a minha vida, para que nós tenhamos essa relação próxima, né? Eu e Ele tenhamos essa relação próxima. Então, essa palavra de encorajamento para você, nessa hora especial em que a gente vai juntos à palavra do Senhor, procurando nela direção para a nossa vida, procurando nas Escrituras orientação, a orientação que todos nós precisamos, orientação que a gente precisa para o nosso dia a dia. Sempre gosto de falar isso, que a gente vai na palavra, a gente vai nas Escrituras, não é porque é obrigado a ter na hora do culto uma pregação. Não é por isso. Na verdade, essa nossa experiência de buscar o Senhor é a experiência de procurar ouvir o Senhor falar também. E a maneira mais eficaz, mais direta que Deus fala com a gente é pela sua palavra. Por isso a palavra de Deus é central no culto que a gente celebra ao Senhor. Importante a gente lembrar que Deus não precisa do nosso culto. Deus não precisa disso. Se nenhum ser humano adorasse a Deus, ainda assim, ele seria igualmente glorioso, porque ele é autossuficiente. Mas quando a gente se aproxima do Senhor, buscando a Deus em adoração, os grandes beneficiados somos nós, na medida em que esse culto é verdadeiro, na medida em que a nossa entrega é sincera. A gente tem essa oportunidade de conhecer a Deus mais de perto nessa relação de adoração. Por isso, muito mais do que uma liturgia de uma igreja, o que a gente celebra aqui é o relacionamento dos filhos e das filhas de Deus com o Pai e entre nós. É isso que a gente celebra. Então, todo domingo, todas as vezes em que eu tenho oportunidade de trazer uma palavra para vocês, e desde já eu quero agradecer aqui ao Carlos Henrique, nosso seminarista, e ao presbítero Gustavo, que nas minhas férias trouxeram a mensagem do Senhor aqui. Agradeço aos irmãos, é muito bom a gente poder sair de férias e descansar, sabendo que tem gente que busca o Senhor e que entrega a palavra dEle. Toda vez que eu também procuro fazer isso, eu tenho muita preocupação que a gente tenha uma experiência conjunta de ouvir o Senhor. E é esse o tema que a gente vai trazer nessa mensagem de hoje, que é ouvindo a Deus. Ouvindo a Deus. Na semana passada, a mensagem foi sobre o meu caminho no caminho de Deus. E a ênfase que eu trouxe foi que Deus tem um caminho para nós e que os nossos caminhos são diferentes, as nossas trilhas são diferentes, as nossas pistas são diferentes, embora nós que seguimos a Jesus Cristo estejamos no mesmo grande caminho, que é o caminho do Senhor. Mas a maneira como cada um de nós vive essa jornada é pessoal, é singular, não é reproduzível, ou seja, não é adequado, não é saudável uma pessoa querer imitar a experiência do outro, a experiência espiritual do outro, viver uma experiência que é de outra pessoa. Porque Deus é tão largo, é tão grandioso, que Ele é capaz de criar um caminho que Ele sabe que se ajusta à nossa pessoa, à nossa individualidade, porque Ele nos fez de forma
muito singular. Existe até um ditado, é claro que é uma força de expressão: Deus fez a cada um de nós e jogou a forma fora. Deus fez a cada um de nós e jogou a forma fora, de maneira que a gente é totalmente singular. Mas a maneira como a gente vive esta jornada é central para nós. E Deus não apenas nos fez, Deus não apenas traçou um caminho, construiu um caminho, elaborou um caminho no qual nós vamos andar, como Ele também, ao longo do caminho, vai nos dando as orientações que a gente precisa. Por isso o tema é esse: ouvindo a Deus. Então aumenta o volume aí da sua alma, né? Aumenta o volume do seu coração, abre o canal para que a gente possa juntos aprender o que o Senhor tem a falar para nós. E o texto que eu quero ler com vocês é o texto do Salmo 32. Nós vamos ler todo o Salmo e depois vamos nos concentrar em 2 versículos. Por que nós vamos ler esse Salmo inteiro? Porque eu sempre lembro que o Salmo, ele é uma expressão da alma do escritor. Quando o salmista, no caso, nesse Salmo, é um Salmo de Davi, quando ele escreve esse Salmo, ele coloca não aquilo que ele aprendeu apenas, não apenas a herança de aprendizado, de fé que ele recebeu da sua família, dos seus antepassados, do povo de Israel, mas ele coloca isso, é muito claro no Salmo. Se você for um leitor dedicado dos Salmos, você vai perceber, vai conseguir perceber isso. É muito bom ler os Salmos com esse sentimento, que cada Salmo expressa o coração, a alma, os sentimentos do escritor. E para a gente entender bem uma ideia que está no Salmo, a gente precisa entender, perceber, ou até mesmo, é um desafio, é claro, mas procurar sentir os sentimentos de quem escreve. Poesia é assim. Você gosta de poesia? Já se arriscou nesse campo da poesia? Quando a gente lê poesia, a maneira adequada de poesia é procurar sentir o coração de quem escreveu e ver em que medida que o nosso coração também está sintonizado com o sentimento do escritor. Salmos são assim, até porque os salmos foram feitos não apenas para Davi, mas foram feitos para as pessoas cantarem, desde a época em que eles foram escritos. E, gente, cantar tem que ser com a alma. Então, por isso eu queria que a gente lesse esse salmo. Vai ser projetado, já está aí para a gente na versão que nós vamos usar, e eu queria que a gente lesse juntos esse salmo. Mas conforme a gente for lendo, o desafio é esse: nós não vamos ler correndo, o desafio é você procurar relacionar aquilo que você está falando com o sentimento que as palavras traduzem. Isso torna a leitura muito mais rica. E você vai perceber que o coração de uma pessoa como eu e você, uma pessoa profundamente normal, uma pessoa que lida com dramas, com lutas, com dificuldades, e esse salmo foi escrito especialmente numa época de aflição. Não está aqui no nosso texto, porque aqui é só o texto mesmo do salmo, mas esse salmo daí é um salmo em que Davi coloca o sentimento de alguém que expressou, que viveu a experiência do pecado, da queda no pecado e da restauração. É isso que a gente vive isso muito. Nós, como gente imperfeita, nós vivemos os nossos grandes tropeços, mas temos a graça de Deus sobre nós e podemos viver o tempo de recuperação também, de retomada da caminhada. Então vamos ler juntos esse Salmo 32, depois, como eu falei para você, vou parar em 2 versículos, que nós vamos ver um pouco adiante. Vamos juntos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano.
Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem, todos vocês que são retos de coração. Amém. Esse é o Salmo 32, no qual, se você prestou atenção, existe uma oscilação, uma mudança de pessoa falando no meio do Salmo. Até o versículo 7, você vê Davi falando da experiência dele, de queda, de tentar esconder, de tentar fazer de conta que não fez o que não devia, tentar se esconder de Deus e de si mesmo, de como isso azedou o interior dele, como ele se tornou uma pessoa seca, uma pessoa sem vigor, porque acontece isso mesmo. Acontece, quando a nossa vida está torta e a gente não admite, nós nos tornamos menos, nós nos diminuímos como gente, como pessoa, porque nós andamos de forma oscilante, torta, não andamos da maneira como nós podemos andar ao lado de Deus. E aí então Davi conta, até o dia em que eu percebi que estava demais, que já tinha ido além do limite razoável, do limite, eu não devia ter ficado calado, tentado disfarçar os meus erros para mim e para Deus e para as outras pessoas. Então, Deus me pressionou tanto, vamos dizer, essa expressão que ele usa, né? A sua mão pesou sobre mim e eu ressequei. A tua mão pesou sobre mim. E o peso da mão de Deus foi o que despertou Davi para a necessidade de abrir o jogo com Deus, confessar os pecados e falar para Deus o que ele admitir, né? Falar para Deus o que estava acontecendo não era necessário, porque Deus sempre sabe de tudo que acontece dentro e fora de nós. Mas Davi, ele resolveu admitir a sua culpa. E o que ele encontrou em Deus não foi acusação. É lindo isso. Ele diz, eu te confessei o meu pecado e o Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado. A gente foge de Deus quando a gente erra, porque a gente tem uma falsa ideia de que a mão de Deus que está pesando sobre mim por causa do pecado é castigo, é punição, é esmagamento. Na verdade, a mão de Deus pesando sobre nós por causa dos nossos pecados é convite, é chamado de Deus, para que a gente abra o jogo, porque quando a gente abre o jogo, quando a gente admite que o nosso Deus cobra da gente, a gente viver como seguidores dele, mas ele cobra porque é a melhor maneira. Então, quando a gente abre o jogo, quando a gente abre o coração, quando a gente diz para o Senhor, Senhor, eu cometi, admito, finalmente, chega de brincar, essa brincadeira sem graça, de me esconder do Senhor. Eu admito, eu entendo que eu errei nesse ponto. A palavra de Davi é assim, maravilhosa. Assim,
o Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado. E ele fala algo interessante, ele diz que, sendo assim, sabendo disso, toda pessoa que é piedosa, que conhece a Deus, vai procurar Deus enquanto é tempo, antes que a secura seja demais. Porque em Deus existe perdão. Então até o versículo 7, Davi está falando dessa experiência, que é uma experiência maravilhosa, que eu quero te encorajar sempre a viver essa experiência. Não se esconder por causa dos erros que comete, não se esconder de Deus. Não tentar maquiar aquilo que realmente é algo que deve ser confessado, deve ser abandonado. Mas essa experiência de Davi é maravilhosa, buscar a Deus e não encontrar no Deus que estava pesando a mão, não encontrar nele condenação, encontrar nele perdão, liberdade. A canção Redenção falou isso, né? Jesus Cristo se fez a nossa redenção. Por causa dele eu sou livre e eu posso amar. Só quando a gente encontra esse perdão, essa redenção em Cristo, a gente tem essa verdadeira liberdade, é uma recuperação fantástica em que a gente se torna uma nova pessoa, um novo ser. Mas aí então, nos versículos 8 e 9, Deus está falando. E são esses versículos que eu quero tomar como centro da nossa reflexão. Esses dois versículos, que eu te convido mais uma vez a ler em voz alta comigo. Vamos ler? Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento. São com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Deixa eu primeiro falar do segundo versículo, do versículo 9, quando ele diz, não seja como o cavalo e a mula, que só obedece na base de cabresto. Essa passagem pode ser até meio toscamente engraçada, mas ela traz uma beleza que, por ela ter essas expressões meio pitorescas, a gente não percebe. O que Deus está dizendo aí é que Ele não quer jogar um cabresto na gente e fazer a gente andar por aqui ou por ali no caminho dele. O que Deus está querendo dizer é que se você me ouvir, você será livre para andar no meu caminho. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, não seja como o cavalo e a mula. Se você for como o cavalo e a mula, eu vou ter que jogar um cabresto em você, que foi mais ou menos o que ele fez com Davi. Ele teve que pressionar Davi para que Davi pudesse obedecê-lo e voltar para o caminho. E aí Davi obteve o perdão e ouviu de Deus isso. Davi, não faz mais isso. Não seja teimoso, se escondendo de mim. Então essa expressão assim, até engraçada, ela traz essa beleza de liberdade. Deus está dizendo, eu não quero, você não precisa viver como um animal que só anda no caminho certo se for puxado, forçada, na base do cabresto. Não. Me ouça. É isso que ele está falando. Me escute. Porque o versículo anterior, eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e debaixo dos meus olhos eu te darei conselho. Percebeu como é a relação que Deus está propondo para a gente? Você notou como Deus está falando que a relação com Ele é uma relação de enorme liberdade, autenticidade, amizade, companheirismo, conselho, orientação. O Deus eterno se dispõe a nos orientar na vida sem ter que jogar um cabresto na gente. Na semana passada, depois que eu trouxe a mensagem a respeito do meu caminho no caminho de Deus, estava conversando com uma pessoa, e a pessoa me falou, estava conversando comigo, ponderando, como é que acontece esse negócio? Deus controla a minha vida por inteiro, ou seja, Ele
tem um caminho para mim, coloca o meu caminho ali direitinho, ele escreve o meu caminho e eu não tenho liberdade para tomar decisões? Não, de forma nenhuma. Claro que nós temos liberdade. A liberdade possível para o ser humano, a maior liberdade possível para o ser humano é exatamente andar no caminho da vida. É exatamente andar no caminho da vida. Aquilo que a humanidade fala em termos de liberdade, de autonomia, essa expressão que é dada, liberdade, ela pode ter dois sentidos. O sentido meramente humano leva para o caminho da morte. E, na verdade, não é o que as pessoas procuram. A verdadeira liberdade é a liberdade para andar na vida, porque nenhuma pessoa em sã consciência, com um equilíbrio razoável, quer ter liberdade para se autodestruir. A autodestruição é uma demonstração de escravidão e de desequilíbrio. Não é razoável que uma pessoa prefira se autodestruir. Portanto, o caminho de Deus para nós é o caminho da mais plena liberdade e vida, que é o que todo ser humano deseja. E Deus diz que nessa caminhada Ele vai nos instruir, Ele vai falar a nós. E então, o nosso desafio é conseguir perceber a voz de Deus. Mas por que a gente não ouve a voz de Deus? Por que a gente tem tanta dificuldade de ouvir a voz de Deus? Eu diria que, em primeiro lugar, tem a ver com o fato de que nós não nos acostumamos a realmente falar com Ele. Na verdade, nós não falamos realmente com Ele. Muitas vezes, aquilo que nós chamamos de oração, na verdade, não são conversas. São tagarelices, às vezes são expressões formais, termos que são repetitivos, sem trazer neles ali a nossa mente e a nossa alma, nós repetimos, ou então, na verdade, são orações com intenção fora do propósito de Deus. Nós estamos mais acostumados com a vida habitual, com a vida natural e muitas vezes em pecado, do que com a busca verdadeira dessa relação, dessa santa presença de Deus. Nós estamos mais acostumados muitas vezes à vida cotidiana em que Deus é um apêndice, Deus é um acréscimo eventual, geralmente quando a coisa aperta, quando a situação fica mais difícil. Então nós não aprendemos a conversar com Deus. Não se conversa com alguém de verdade, estou falando conversa profunda, conversa verdadeira, conversa autêntica, com alguém que a gente não conhece, com quem a gente não tem interesse de aprofundar a relação. Conversa não acontece assim. A conversa verdadeira, profunda, construtiva, acontece com quem a gente constrói a relação. Então, a primeira razão é porque nós, na verdade, não costumamos falar com Deus. Nós tagarelamos ou então mandamos um recado para Deus, muitas vezes. Mas também, muitas vezes, nós falamos demais e ouvimos de menos. Falamos demais e ouvimos de menos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, assim, bem pessoal, para você responder para si mesmo, para si mesma. Se você fosse fazer uma porcentagem, quanto das suas orações, quanto por cento das suas orações é ocupado você falando para Deus das suas necessidades ou das necessidades das pessoas que estão à sua volta, das necessidades, das suas tristezas? Quanto por cento das suas orações é ocupado com você falando para Deus? E quanto tempo do seu tempo de oração com Deus você toma tentando perceber, discernir a resposta de Deus para você? Mas, pastor, como é que isso acontece? Como é que eu ouço a Deus? Eu vou ouvir alguma voz?
Como é que isso acontece? Esse processo é muito importante, mas eu quero lembrar a você que Deus tem uma posição estratégica para nos instruir como Ele prometeu. Deus vê o caminho inteiro, por isso Ele sabe o caminho que a gente deve seguir. Por isso Ele se propõe a dar conselho, o conselho de Deus é seguro, porque a posição de Deus é privilegiada. Quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei da minha infância, quando eu ia ao Maracanã, quando meu pai me levava ao Maracanã. Não foram muitas vezes, mas eu ainda sou da época, não desse novo Maracanã, com esse padrão internacional. Eu sou da época em que o Maracanã tinha um lugar que era muito característico, chamado Geral. Isso, Geral. O Herbert lembrou ali. Eu era um geraldino, inclusive meu pai se chamava Geraldo. Eu era um geraldino. Eu me lembro que às vezes que eu fui com meu pai no Maracanã, a gente ia na Geral, porque a Geral era mais barata e ela tinha uma característica, ela ficava no nível do campo. Então você via o jogo assim, na verdade, abaixo do nível do campo. Você só conseguia ver porque estava a uma certa distância, Geraldino, entre a Geral, que eram degraus da altura de uma calçada, né? Entre a Geral e o campo havia um fosso, então você, pela distância, você conseguia ver. Mas você não tinha noção de estratégia, você não sabia, tinha até dificuldade de ver quando a bola estava do outro lado do campo. Enfim, a sua visão era muito limitada. Mas era a experiência de estar no Maracanã e vibrar pelo seu time. Então a Geral tinha essa característica. E eu me lembro a primeira vez que eu fui na arquibancada. A primeira vez que eu fui na arquibancada. Foi uma experiência, assim, inovadora. Por quê? Porque a arquibancada dá a visão da televisão. Ou pelo menos parecida, né? As cabines de TV ficam acima, na época, ficavam acima da arquibancada. Hoje não existe arquibancada, já é tudo cadeira, né? Então a arquibancada ficava no nível maior e as cabines ficavam acima da arquibancada. Então a visão que você tem, e você pode subir na arquibancada, é grande, você pode subir até ficar pertinho das cabines, podia. A visão era uma visão diferente, panorâmica, você conseguia perceber a estratégia dos times jogando. E eu me percebi assim, quantas vezes nós queremos dirigir plenamente a nossa vida estando na Geral? Quando a visão divina é infinitamente mais privilegiada, e me perdoe até essa comparação, porque usar a expressão, comparar a visão divina com a visão da arquibancada, até parece diminuir a sabedoria de Deus. Mas é para a gente perceber que a perspectiva divina é extremamente mais ampla. E nós teimamos em querer conduzir a vida do nível da Geral. Deus diz, eu vou te ensinar, eu vou te instruir, te mostrar o caminho para você seguir. E como é que nós podemos ouvir a Deus? Aí então, eu quero te trazer 3 recursos que Ele nos dá, para que a gente possa perceber essa instrução que Ele prometeu. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Quais são os recursos divinos para nós? Não há novidade aqui, gente. Não há novidade. Eu só quero lembrar a você disso, eu quero encorajar você a fazer uso consciente disso que Deus dá para você e para mim. Desse presente da instrução divina para todas as áreas da vida. Primeiro recurso de Deus, a palavra de Deus, as Escrituras. Ele nos deu, nos revelou, nos anunciou a sua vontade, a direção, o melhor caminho para a vida. Ele não disse apenas, ande no meu caminho. Ele mostrou qual é o caminho dele. Ele não disse, faça o que eu quero, faça a minha vontade. Ele mostrou a vontade dele. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem os princípios para todas as esferas da nossa vida. Ela não tem aplicações diretas para cada ocasião que a gente vive. Mas os valores de Deus, os princípios de Deus, se a gente olhar com atenção, com carinho,
com desejo mesmo, e aí está a chave da coisa, desejo verdadeiro de ser instruído, ser dirigido por Deus, as Escrituras trazem princípios, valores, orientações para todos os campos da nossa vida. Traz mesmo. Segundo recurso de Deus, a orientação do Espírito Santo. Eu estou falando sim da a orientação direta do Espírito Santo, lhe dando discernimento, lhe dando a capacidade de perceber o momento de aplicar aquele princípio, a maneira como aplicar aquele princípio. Pastor, isso não é meio místico? É místico, sim. É místico, mas não é irreal. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, o terceiro recurso de Deus são as circunstâncias e as pessoas. A observação que a gente faz das circunstâncias e a maneira como a gente escuta pessoas que nos aconselham. Esses recursos estão aí de forma bem clara, bem direta. Você percebe que não tem novidade. Não estou trazendo aqui nenhuma novidade para você. Mas o que eu queria lembrar é que existe uma ordem para se fazer uso desses recursos. Então veja só, o nosso problema, pode passar o próximo slide, coloca aí para a gente, o problema é que nós estamos habituados a fazer a ordem inversa, a usar os recursos na ordem inversa. Imagine a última vez que você teve diante de si um problema sério para resolver. Pode ter sido hoje de manhã ou ontem. Imagine. Não é normal, a nossa tendência normal, não é primeiro analisar o problema, ver o que está acontecendo, o que causou aquilo, o que está afetando, e lembrar, talvez, exemplos de pessoas que lidaram com um problema semelhante, ou então pedir a ajuda de alguém. Nossa tendência é essa. A gente primeiro faz a análise do problema e tenta resolver as coisas com essa nossa capacidade de análise, que é um recurso divino também, que é um presente de Deus. Só que quando ela é usada em primeiro lugar, este recurso, essa capacidade que Deus nos deu, de refletir, de análise de circunstâncias, de captar o aprendizado da vida com as pessoas, ele é aplicado sem aquilo que vai dar energia, que vai dar conteúdo, que vai dar profundidade a ele. E aí então, de posse disso, aí nós que somos cristãos, a gente pensa, será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar certo? Né? Mas é a maneira, meu Deus, me ajuda nisso. Essa é a forma como a gente procura orientação do Espírito Santo, falando de uma maneira coloquial, geral. A gente procura, Deus, o que eu devo fazer? A gente faz aquela oração rápida, aí procura ligar as ideias, né? Fazer a análise da circunstância e contando sim, que enquanto a gente vai tentando resolver a questão, enquanto a gente vai metendo a mão na massa, tentando resolver o problema, que o Espírito Santo vai nos soprando, vai nos ajudando a resolver a coisa. Ou seja, o Espírito Santo passa a ser o nosso ajudante em vez de ser o nosso comandante. E por fim, afinal de contas, a gente é crente, aí então a gente tenta lembrar da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre aquilo. Às vezes. É por isso que muito da nossa vida, muito da nossa decisão, das nossas decisões são atropeladas. Em muitas ocasiões a gente compra para a gente problema, porque aquilo que a gente acha que é ouvir a voz de Deus, na verdade é ouvir a voz da nossa própria mente, do nosso próprio coração. Ouvir a voz de Deus é o caminho mais seguro. E como é que a gente coloca isso na ordem certa? Como é que os recursos de Deus funcionam de maneira prática? O bom uso desses recursos, ele tem
uma estufa onde eles vão crescer, onde eles vão amadurecer. O uso dos recursos de Deus, eles se alimentam, eles amadurecem no hábito que a gente constrói de viver uma quietude regular diante de Deus. É a experiência de você dedicar parte do seu tempo para estar com Deus, para estar em silêncio, nessa vida corrida que todos nós vivemos. Se a gente realmente considera o Senhor, se a gente efetivamente tem interesse em andar com Deus, em outras palavras, se nós realmente somos seguidores de Jesus Cristo, não existe opção de não darmos o tempo para a nossa relação com Deus. Eu gostaria de ser até, não fique muito zangado se isso mexer muito com você. Mas eu ousaria dizer que uma pessoa que não tem interesse em dedicar algum tempo do seu dia para ter a consciência da companhia de Deus e conversar com Ele, estar em silêncio diante dEle, em oração diante dEle, possivelmente não descobriu o que é viver com Jesus Cristo, o que é ser de Deus. Porque como é que a gente pode dizer que a gente é de Deus, que a gente segue a Deus, se a gente não dedica tempo para estar com Ele? Que tipo de relacionamento se sustenta? Qualquer tipo de relacionamento verdadeiro, saudável, produtivo, bonito, duradouro, que tipo de relacionamento se sustenta quando não há companhia, quando não há tempo de convivência? Tempo concentrado. Os casamentos se desfazem por conta disso, por causa disso. Quantas histórias eu e você não conhecemos de casais que se separaram e a grande reclamação, um dos grandes motivos é exatamente a falta de atenção, a falta de cuidado, a falta de parceria, a falta de convivência. Com Deus acontece da mesma maneira. Nós somos pessoas assim. Nós, para realmente amarmos alguém, precisamos conviver com essa pessoa. Com Deus não é diferente. Se nós queremos amar a Deus de verdade, nós precisamos dedicar tempo para estar com Ele. É nesse tempo de quietude regular que esses recursos que Ele dá para a gente se multiplicam. Volta, por favor. Não, volta. Isso. É nesse tempo de quietude que esses recursos se desenvolvem e nos nutrem para a gente caminhar essa vida bonita em que a gente escuta a Deus e que Ele nos dirige. E que Ele nos fala, Ele nos ajuda a dar o próximo passo, a superar as lutas, as dificuldades, a conviver com as dificuldades do caminho. Muitos problemas não serão resolvidos, nós teremos que passar por dentro deles. E mesmo dentro dos problemas, Deus diz: eu vou te ensinar o caminho a seguir, debaixo dos meus olhos eu vou te dar conselho. Perceba, não há aí nenhuma promessa de evitarmos os problemas. O Senhor nos preserva na tribulação. Ele nos preserva. Se Ele nos preserva, é porque a tribulação acontece. Ele nos preserva. O Senhor está conosco, mas para isso é preciso desenvolver isso no tempo de quietude. É o hábito da gente silenciar e ouvir a Deus. Permite um alinhamento desses três recursos na ordem certa. Qual o seu próximo problema a resolver? Qual a próxima questão que você tem que enfrentar? O que você está vivendo que está te tirando do teu sono? E que você precisa lidar com isso. Para que situação você precisa de uma forma especial que essa promessa de Deus se cumpra na sua vida? Eu te instruirei e vou te dizer o caminho que você deve seguir, e debaixo das minhas vistas eu vou te aconselhar.
Você já pensou que patrimônio ter o Criador do universo dizendo para você como você deve agir em relação a isso, está te tirando o sono? O Deus do universo te aconselhando nesse ponto? O Criador de tudo, aquele que já sabe até a solução do problema, ele promete te aconselhar. Mas precisamos dar ouvidos. E como é que isso acontece? Aí vamos então ver como esses recursos, modo de usar, né? Recursos divinos. Como é que a gente vai usar? Falei que a gente tem que vivê-los na ordem. Então, primeira forma de usar, pode colocar. Amar as Escrituras e conhecê-las bem. Lembra, irmão, irmã? Se a palavra de Deus é a instrução mais segura de Deus para a nossa vida, se a Bíblia traz em si todos os valores, os princípios, o próprio caráter de Deus para nós, revelado para nós, é lá que a gente começa. Lá é a fonte. Ela é um presente para nós. Ela é um presente, a Bíblia é um presente para a gente. Por isso é importantíssimo, é fundamental, é essencial amar as Escrituras como um presente de Deus. Jesus falou para os fariseus: vocês examinam as Escrituras porque vocês consideram nelas está a vida eterna. E Jesus não falou que estavam errados. Ele só falou o seguinte: elas falam a meu respeito. Então veja, as Escrituras falam a respeito do Filho de Deus para nós. É nela que nós vamos encontrar essas instruções de Deus. Amar as Escrituras e conhecer bem eu estou falando de ler, é de estudar, é de se envolver com ela das mais diferentes maneiras. Existem diversas formas que, se a gente fosse citar aqui, a gente ia ter que terminar esse culto no horário do que tradicionalmente era o culto da noite. Mas existem muitas formas de você se aprofundar, se envolver, ler, meditar, estudar, memorizar, compartilhar, enfim, tantas maneiras de você conhecer bem as Escrituras. O que isso produz em você? Perceba o que eu vou falar para você. Quando você passa a conhecer as Escrituras por amar as Escrituras, não por obrigação, isso forma dentro da sua mente, do seu coração, da sua essência, o conjunto de valores que vai se misturar com o seu próprio jeito de ser. Por isso que eu coloquei primeiro, amar as Escrituras e conhecê-las bem. Porque estudar a Bíblia sem amor, na verdade pelo autor da Bíblia, né, pelo verdadeiro autor da Bíblia, pode trazer cultura para a gente. Traz cultura, mas não traz transformação. Por isso, olhe para as Escrituras como o grande presente de Deus para você, o Deus que se revela para a sua vida. Tudo que você precisa para caminhar no caminho da vida está ali. Presente. Não é um conjunto de regras para tornar a sua vida miserável, impossível de ser vivida, infeliz. Não é. Muita gente olha as instruções da Bíblia dessa maneira. Não é. A Bíblia nos é dada para nos instruir no caminho da vida e da liberdade. Da vida e da liberdade. Quando você vai à Bíblia com amor ao Senhor, né? Aquilo forma em você, né? Os dados, vamos chamar assim, os dados divinos, ficam armazenados na sua mente e geram valores, não apenas informação. Geram valores. Existe uma história muito interessante de um piloto que algumas décadas atrás, em Nova York, ele estava se aproximando de Nova York para aterrissar o avião de passageiros, e os motores começaram a dar pane. E aí, isso está registrado, isso não é uma parábola, isso é um acontecimento concreto. E ele ia cair com os passageiros. E aí, então, ele começou a realizar alguns padrões de manobra que permitiram com que ele desviasse da cidade e aterrissasse não, né? Ele
pousasse no rio Hudson. Pousasse no rio. Ele conseguiu, em vez de... E aquilo foi admirável, aquilo foi registrado pelos jornais da época, foi noticiado nas TVs e tudo, e depois foram entrevistá-lo. Foram perguntar como é que você conseguiu fazer essas manobras assim, num clima de absoluta tensão, de morte certa. Como é que você conseguiu fazer essas manobras tão diferentes? Ele disse assim, olha, eu não sei, eu fui treinado para isso. Os procedimentos, ele, é claro, era um piloto que tinha muita experiência, muitas horas de voo. Ele disse, a minha experiência, o que eu fiz foi aquilo que eu fui treinado para fazer. Eu segui os protocolos, eu segui as instruções que deveria seguir, apliquei aquilo que eu aprendi, e eu não sei nem lhe dizer, foi um tempo de alta tensão, momento de intensidade emocional muito grande, mas eu agi quase que automaticamente. Acontece assim com a gente, quando a gente ama as Escrituras e deixa que elas se entranhem na nossa mente, os valores que ela traz para nós começam a conduzir a nossa vida, e você vai perceber em você um padrão de comportamento, um ritmo de transformação, que talvez você nem entenda como aquilo aconteceu. Mas, na verdade, é o fato de que aquilo está entranhado em você, e pela graça do Senhor, Ele vai te dando condições de aplicar na sua vida prática. Por isso, ouvir a Deus, ouvir a instrução de Deus, começa pelas Escrituras, em que os valores delas são entranhados no nosso ser. Por isso, ame as Escrituras e conheça bem. Não pode abrir mão de nenhuma dessas duas partes. Não pode examinar as Escrituras por mera obrigação, apenas para adquirir cultura, e também não pode dizer que ama as Escrituras e não dedicar tempo para conhecer o que Deus tem para você. Segundo passo, então esse é o primeiro, né? Esse foi o primeiro, falando das Escrituras. O segundo recurso é a respeito do Espírito Santo, de como o Espírito Santo fala para nós. Aquele elemento que às vezes a gente entende que é meio místico. Ele é místico, mas ele nasce da concretude da palavra de Deus. É mais ou menos o que eu disse para você. As Escrituras estão entranhadas em você. E aí então, na hora da necessidade, o Espírito Santo, ele vai usar aquilo que ele já te deu. E vai te ajudar a perceber como agir naquela situação, baseado naquele alicerce da palavra de Deus que você construiu, que você permitiu que fosse cultivado na sua vida. Eu antes de ser pastor, né, antes de me formar em teologia, eu estudei biologia, eu me formei em biologia antes. E para mim é muito bonito perceber essa conexão entre a ação sobrenatural de Deus e os mecanismos naturais da nossa biologia e da nossa neurologia, do nosso cérebro. Eu aprendi que a gente não precisa separar as duas coisas. A gente não precisa achar que porque o cérebro funciona de um jeito, que Deus não tem influência sobre isso. Na medida em que você absorveu a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai lhe dar o discernimento para agir de acordo com aquele conjunto de valores que você guardou na sua mente. O Espírito Santo, ele age nas suas conexões mentais. Vai trazer para a prática aqueles valores que já estão plantados. Paulo fala, de certa forma, isso em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para podermos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Transformação da mente para experimentar a vontade de Deus. Essa transformação é feita pelo próprio Espírito Santo. E você vai perceber com mais clareza as coisas da vida. Você vai conseguir conectar os valores de Deus às circunstâncias que você está vivendo. O Espírito Santo vai testificar com o seu espírito as verdades que a palavra de Deus plantou no seu coração.
Então a gente tem que apenas tomar cuidado com os dois extremos, né? Aqui o materialismo, achar que a coisa é só cerebral, e também o excesso de sobrenatural, achar que é uma coisa absolutamente mística. Não, as coisas de Deus, elas agem de uma forma equilibrada. Sabe por quê, queridos? Queridas? Porque Deus é o Criador de absolutamente tudo. Tudo. Ele é o pleno Senhor soberano sobre tudo. Não há nada no universo, seja no macro-universo ou no universo microscópico, que ele não possa interferir, que ele não possa tocar. Deus está em tudo isso, Ele é o Senhor de tudo isso. Então, ouça o Espírito nas Escrituras, pare para ouvir o Espírito nas Escrituras, é aquele tempo de meditação, conecte os valores da palavra de Deus com aquela ação prática. O Espírito Santo vai te dar o discernimento. E o terceiro recurso está relacionado às circunstâncias e às pessoas. Ler as circunstâncias a partir dos recursos anteriores, a partir dos valores da palavra de Deus e do despertamento que o Espírito Santo trouxe ao seu coração e à sua mente para aplicar aquilo. É a aplicação prática dos princípios da Bíblia. Não é algo automático, não é uma coisa feita sem análise, sem reflexão, sem pensar. Não é uma obediência cega ao que o seu pastor fala. Não é. Mas é algo que você, que é iluminada pelo Espírito Santo, é capaz de fazer, tomando a palavra de Deus, qual você já se embebeu, na qual você já mergulhou, é para colocar ali, na prática, aquilo que o Espírito Santo trouxe para você. Lê as circunstâncias. Quando você faz assim, você passa a conseguir, a poder ler as circunstâncias com a segurança e a sinceridade de quem está ouvindo a Deus. Se você caminha nessa ordem certa, você, por exemplo, nunca vai admitir que uma decisão que te traz vantagem, mas que desonra a Deus, é uma orientação que Deus está te dando. Se você for honesto, honesta nessa relação com os recursos que Deus te dá, que na verdade é uma relação com o próprio Deus, você vai conseguir diferenciar as vozes, a sua própria voz, nosso coração que nos engana a beça, as vozes malignas, as vozes do mundo e a voz de Deus. Se você investir nesse campo. Tem gente que diz que não precisa parar para ouvir a Deus, para dedicar atenção, para estar em silêncio com Deus, para separar esse tempo. Desculpe, irmãos e irmãs, mas quem diz que não precisa está desmentindo Jesus Cristo. Está desmentindo Jesus Cristo. O maior exemplo disso é a maneira como Jesus se dirigiu a Marta, irmã de Maria. Jesus não brigou com Marta porque ela estava acelerada, tentando arrumar a casa, preparar a refeição, enquanto Jesus estava sentado na sala dela, com os seus discípulos e com a sua irmã, Maria, ensinando, orientando. Marta estava trabalhando, agitada, correndo para cima e para baixo, e vai censurar Jesus. Marta censurou Jesus. Senhor, o senhor não está nem aí para o fato da minha irmã não estar me ajudando? O senhor não está nem aí? Tá? Marta criticando Deus. E aí Jesus diz assim para ela: Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas. Você está preocupada com... Não é o que acontece com a gente não está tão preocupado com muitas coisas que não pode dedicar tempo para sentar e ouvir o Senhor? Marta está preocupada com muita coisa, Na verdade, uma coisa só importa. E Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é dedicar esse tempo para estar comigo.
Jesus não falou que as outras coisas não eram importantes. Jesus falou que ela, Marta, estava preocupada com essas coisas importantes. Que havia coisas importantes, mas aquele momento era com ele. Aquele momento era para ela escolher a melhor parte. E Jesus fala, e essa parte ninguém vai tirar de Maria. Se você é uma dessas pessoas aceleradas, tem muita coisa para resolver, eu acho que uma quantidade imensa, né? Entre nós somos assim. O Senhor Jesus diz, olha, para e me escuta. Desenvolve relacionamento comigo. Você quer aprender a ouvir a Deus? Experimenta colocar isso em ordem. Viver esse recurso que Deus te deu, dessa ordem. Estabelece um propósito de dedicar tempo diário para isso. Para parar. Se você não tem o hábito de fazer isso, já era para ter. Mas se você não tem o hábito, separa um tempo específico que lhe ajude a ir crescendo, ir aumentando gradualmente. Talvez você não consiga ficar 40 minutos, mas experimenta começar com 15, 20 minutos de oração, de leitura da Bíblia, de meditação, de procurar absorver aquilo que o Senhor está passando para você. Para que então, ao ir para a vida, você esteja com a tua alma, a tua mente, todo o teu ser tomado por aquilo que o Senhor traz para você. E aí, ao longo da caminhada, quando você for dar os passos, quando você for andar no caminho que você deve seguir, você ouça, escute a instrução e o conselho do Senhor para você, ao longo da circunstância. Não faz de trás para frente. Se coloque diante do Senhor, amando as Escrituras, conhecendo bem, procurando ouvir a voz do Espírito Santo nas Escrituras, e aí então, lendo a realidade a partir disso. É o ângulo de Deus. Da arquibancada? Não. Hoje em dia a gente poderia dizer que é o ângulo do drone, né? É o ângulo do drone. É o Deus que vê de cima de forma perfeita, sem nada para causar dúvida, sem nada para bloquear a visão. Ele pode dar isso para mim e para você. Que essa seja a sua experiência, meu irmão e minha irmã. Amém?